Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para o primeiro programa do ano e muito felizes. Já estávamos com saudades dos nossos companheiros de bancada e com os nossos contínuos e constantes internautas que nos prestigiam toda semana aqui no nosso programa. Então, um prazer enorme estarmos de volta com Conexão Campo Cidade e vamos começar com o Tejon. Tejon, você está muito entusiasmado com aquele projeto da recuperação das pastagens degradadas, né? Como é que você está vendo essa movimentação? Como que esse projeto pode mudar a realidade do agro brasileiro? Bom, Marcelo, eu acho que melhorar, né? Não diria mudar, porque tem muita coisa boa acontecendo. Melhorar a nossa economia, melhorar o PIB brasileiro como um todo, num grande salto a partir do agronegócio. Então, esse plano, que é o plano é um plano grande chamado Transformação Ecológica, onde os dados apontam para investimentos na casa de 160 bilhões de dólares, é mais do que o setor da agropecuária, setor industrial, urbano, um movimento muito grande nesse sentido, e dentro dele está também esse projeto dos 40 milhões de hectares de pastagens degradadas que seriam transformadas num ativo ambiental positivo e integração lavoura-pecuária-floresta, enfim, tudo isso que envolve essa nosso moderno agro. Então, é um plano, existe um grupo interministerial trabalhando nele, neste exato momento, e há uma expectativa aí de sairmos neste semestre, eu diria, com esse projeto. Esse projeto, em acontecendo, imagine ele inteiro, 160 bilhões de dólares por ano de investimento, é o que o ministro Haddad informou. Imagina o que significaria. É um plano Marshall, é um verdadeiro plano Marshall, que terá impactos gigantescos no PIB brasileiro, né? Sem dúvida alguma. Então, estou aí acompanhando numa expectativa e vendo o que isso vira de realidade efetiva, né? Essa é a minha esperança. Por isso que eu falei, viu, Tejon, muda, porque a gente não tem dúvida dos belos números que o agro já tem, mas à medida que a gente incorpora a infraestrutura que será necessária para esse projeto, portos, rodovias, ferrovias, hidrovias, estruturas de armazenagens, também dentro das propriedades rurais, e além dessas questões ambientais, que são muito importantes também, então isso pode mudar ainda mais de patamar o nosso agro e a nossa economia brasileira, não é verdade, Roberto? Agora, eu acho que esse é um tema, eu tenho conversado com muita gente também, Tejão, em relação a esse programa, que é maravilhoso, né? Imagina incorporar 40 milhões de hectares de pastagem degradada como área produtiva, seria uma coisa explosiva. Mas eu ouço de algumas pessoas uma preocupação quanto a mercado para tudo isso aí, né? Então, é uma preocupação a questão de acordos comerciais que garantam mercados no longo prazo. Nós conhecemos bem essa história de excesso de produção sem mercado, é muito complicado para a agricultura. Então, está todo mundo entusiasmado com isso, mas o Marcelo já tocou num ponto central, que é a questão da infraestrutura e logística, mas também é fundamental que haja um grande acordo comercial com países importantes, países importadores de consumidores com uma numerologia bastante significativa, para garantir mercados. Caso contrário, os preços altos que aconteceram durante o período da pandemia, que agora estão voltando para a realidade, entusiasmaram muitos países do mundo a aumentar a produção. Então, tem vários países, grandes países, interessados em aumentar a produção fora dos seus limites, das suas fronteiras. Pensando na África ou na Ásia, por exemplo. E é possível que haja um crescimento importante da produção agropecuária nos próximos anos. O Roberto, você tocou no... desculpa, pode terminar, Roberto. Não é só isso. É essencial que haja acordo comercial para que os mercados sejam garantidos. Senão você vai ter de repente, ter um aumento de produção espetacular com esse trabalho muito bom que está sendo feito em relação ao cerrado, à pastagem degradada,
mas é preciso que haja mercado. Você tocou num ponto muito importante. Hoje eu estava vendo um estudo. Nos últimos 4 anos, a oferta de milho, soja e trigo, oferta de grãos, cresceu 16% e a demanda cresceu só 6%. Então, esse ponto colocado por você é muito importante, porque é fundamental que a gente consiga promover mais produção, mas com mais demanda para os preços se manterem a níveis satisfatórios para garantir a rentabilidade do agricultor, né? E por tudo que a gente tem olhado hoje nas perspectivas de preços, mesmo que essa semana vai sair um relatório novo aí da Conab e do USDA também, que deverá reconhecer mais quebras na produção de verão do Brasil, né? Mas mesmo assim o mercado não está ainda espelhando isso, né? E a soja, por exemplo, caiu nos últimos 3 pregões. Hoje a soja está ao redor de $12 o bushel, né? E gente falando que ainda vai mais para baixo. Quer dizer, então esse é um tema que nós temos que ter muita atenção, porque não basta só produzir, né? É necessário que se tenha demanda para preservar preços e preservar a rentabilidade. Exatamente. Agora, no meu ponto de vista aqui, se o Brasil tiver 3 vezes mais do trigo que ele produz, a gente tem para quem vender. Se tiver mais feijão e arroz, tem para quem vender. Se tiver mais cevada, tem para quem vender. Ou seja, nós temos um mercado gigantesco de coisas que nós ainda não fazemos. E outra coisa que a gente tem que considerar, hoje no planeta Terra tem cerca de 4 bilhões de seres humanos que comem mal, subnutrido, e o mundo não vai poder ir lá para frente para os próximos 10, 15 anos com gente nessa condição. Então, eu creio que o Brasil, tem realmente uma condição de ir para os seus 600 milhões de toneladas aí de grão, com muita coisa que não é necessariamente a soja, né? Não é só a soja, muitas outras coisas que a gente pode incorporar e fazer aí, que o mundo precisa, com certeza. Então, Tejão, mas aí tem que mexer em uma série de questões econômicas e de estratégia de governos e de entidades, que aí, de uma certa forma, sai da área de competência do agronegócio e também do Brasil como instituição, como nação, né? Porque, por exemplo, você pega o que está sendo gasto naquela guerra da Ucrânia com a Rússia, é um absurdo, né? O que está sendo gasto no conflito de Israel com a Palestina é um absurdo, né? Então, por exemplo, se esses recursos estivessem sendo direcionados para melhorar a demanda dos países que têm necessidade, que têm carência e tal, mas infelizmente o mundo real é diferente disso, né? E os líderes agem de acordo com as suas conveniências, com as suas crenças, e essas questões sociais aí que você colocou, muito importantes, muitas vezes ficam de lado. O aspecto é agroindustrial. Não estamos falando de uma coisa que compete à agropecuária resolver. Aliás, a gente sabe que o setor pós-porteira das fazendas, 500 corporações dominam o agro do planeta. Portanto, essa turma tem que estar junto nesse jogo, sem dúvida alguma. Esse tema do trigo que você citou, por exemplo, Tejão, trigo, né? A Embrapa garante que até 2030 nós vamos produzir 20 milhões de toneladas de trigo. Ou seja, vai ter uma sobra de 6 a 7 milhões para exportar. E o Brasil, que hoje é um país importador de trigo, pode transformar num país exportador. Você tem toda a razão. Nós temos que diversificar a nossa pauta de exportação, mas também não se faz do dia para a noite. É um processo lento, tem que ter programação, estratégia, infraestrutura, enfim, é todo um processo. De modo que o relevante, ela falou 500 vezes sobre esse assunto aqui, o relevante é que esse programa dos 40 milhões de hectares de pastagem degradada, que é maravilhoso do ponto de vista de posicionamento brasileiro no mundo, um novo cenário mundial de segurança alimentar, tem que ser trabalhado não apenas com ênfase na produção, mas nos mercados. Tá? Acho que esse é o grande lance
E não é difícil tratar desse assunto. Lá na GV, por exemplo, estamos trabalhando agora, Marcelo Tejon, meus amigos, um estudo, vai demorar bastante tempo ainda, mas é um estudo que procura discutir tendências. Quem é que vai produzir o quê daqui até 2050, né? Em 2050. Daqui até 2050, quem é que vai produzir o quê? Quem é que vai consumir o quê? Para eles terem uma ideia de rotas comerciais e rotas financeiras no mundo agropecuário globalizado, né? Então, esse estudo vai dar uma ideia de que estratégias têm que ser feitas por nós e por outros países também. Então, hoje, a ideia de economia globalizada, de um mundo só, é cada vez mais presente. Então, temos que olhar o que cada um quer fazer e pode fazer e vai fazer para se colocar nesse cenário de maneira mais consistente. Sem dúvida. Ô, Roberto, a semana passada saiu os dados de superávit da balança comercial do nosso país. E o número que saiu foi um superávit de 98,84 bilhões de dólares de superávit na balança comercial do Brasil como um todo, né? Todos os setores da economia. E só o agro, se a gente separar o agro tem um superávit aí gigantesco, perto de 150 bi de dólares, né? Então, aí a gente vê quanto que esse setor é importante para garantir essa estabilidade da balança comercial, né? Olha, Marcelo, esse número que está colocando é impressionante, que em 2023 os preços agrícolas caíram, né? Em geral, caíram. Aquilo que aconteceu durante a pandemia, que foi fora da curva, está voltando à normalidade. Como você falou agora no começo do programa mesmo, a soja continua caindo ainda, apesar de uma safra menor por causa do El Niño aqui no Brasil, mas a Argentina compensa isso. A ideia que eu ouço é que a América Latina vai ter a mesma safra do ano passado, que cai no Brasil, mas sobe na Argentina, então há uma compensação e a oferta é do mesmo tamanho. Mas o importante é que no ano passado nós tivemos uma safra recorde e assim mesmo tivemos recorde de exportação. Preços menores na exportação, ou seja, aumentamos o volume de exportação. Isso que é significativo. O agronegócio exportou ano passado em torno de 164 bilhões de dólares. 4 bilhões a mais do que em 2022, e já foi um recorde. Então, é um recorde em cima do outro. Então, isso mostra, como você tem razão, a contribuição do agro para a balança comercial, para o saldo comercial, é absolutamente fundamental. Na verdade, o saldo comercial é positivo por causa do agro. Os demais setores, embora exportem também, são deficitários no conjunto final das contas, né? Então, o saldo do Brasil se deve ao agronegócio, que continua crescendo. Esse ano, tudo indica que tem uma safra menor, mas também com preços menores internacionais. E aí isso pode ser que traga uma posição menos relevante do agro no comércio internacional. Aliás, todos os comentários que eu tenho visto nos jornais nos últimos dias mostram isso. A expectativa para o ano 2024 é que a participação do agro no PIB seja menor e também no saldo comercial. Mas, mesmo assim, será essencial para garantir o número positivo. Essa perspectiva de crescimento para o PIB brasileiro esse ano de 1,5%, a esperança é que o setor de serviços possa ser a grande locomotiva desse ano para ajudar esse crescimento, né? A gente fechou o ano passado com algo entre 2,8% e 3% de crescimento, e esse ano de 2024, a previsão inicial é de 1,5%, né? Então, a gente tem que torcer para os economistas estarem errados no início do ano passado e do retrasado também. Os números iniciais eram piores, né? E pouco a pouco foram surgindo fatos e os números foram melhorando. E como o otimismo tem que ser a base do comportamento da gente aqui no programa, né? Então a gente tem que torcer
para que esse número esteja errado e que a economia como um todo possa reagir, principalmente com essa queda das taxas de juros que estão previstas aí, para a gente chegar no final do ano com a taxa de juros entre 8% e 9%, né, que possa dar um alento nos empresários para voltarem a investir, porque eu tenho conversado muito com vários agricultores e muitos estão preocupados com esse contexto atual, né? Todo mundo com o pé no freio, segurando investimentos de novos tratores, novos implementos, expansão de área, expansão de tecnologia. Então, isso é muito ruim, né? A gente vem de 3 anos anteriores aí muito promissores, que foram muito positivos, e agora a gente tem um contexto de preços mais normais e fez com que todo mundo assustasse, todo mundo pisasse no freio. Isso é muito ruim para a cadeia como um todo, né? Porque a gente vinha numa velocidade de crescimento, de evolução, de expansão muito intensa, e agora o pé no freio acaba afetando praticamente todos os elos da cadeia. Marcelo, além dos serviços que devem ter uma contribuição relevante para o PIB brasileiro esse ano, relativamente melhor do que o do agronegócio, em termos relativos, né? Também a indústria, viu? Porque a reforma tributária traz benefícios para a indústria, isso pode ajudar a ter um impulso melhor para o setor industrial brasileiro, que ficou para trás também nos últimos anos, e quem sabe agora ela pode ter um crescimento melhor, compensando as perdas do agro por causa da questão da seca esse ano. Então, você tem razão, além de serviços, também a indústria pode ajudar no PIB desse ano. João? Olha, eu tenho ouvido também de produtores do setor industrial uma grande preocupação com o tamanho do juro para investimentos. Isso é algo que tem preocupado o pessoal. Eu tenho ouvido gente que diz que não está conseguindo fazer investimentos na mecanização como deveria, em função da elevada taxa de juros. E conversei com 2 industriais que confirmaram isso, ou seja, existe dinheiro, mas é uma taxa que está impossível. Então, aí é uma demanda para um juro muito mais equilibrado e civilizado para investimentos na área da mecanização brasileira. Isso está acontecendo, sim. E quando a gente olha o contexto global, ele também não ajuda, né? Por exemplo, a ONU soltou, agora na sexta-feira passada, uma previsão que o PIB de 2023 tenha crescido 2,7% e que 2024 teremos um crescimento de 2,4%, os Estados Unidos com um crescimento para esse ano agora de 1,4%, a China com algo entre 4% e 5%, e então a economia mundial também perde tração, né? É como se um carro estivesse andando a 100 por hora e, de repente, começa a andar a 70, 80 por hora, né? É uma velocidade bem menor, isso existe redução de demanda, muita gente pisa no freio, isso pode causar desemprego global, e se há desemprego, menos renda, menos demanda. Então, é um ano que o pessoal tem colocado aqui como um ano desafiador, né? Então, é importante a gente ficar atento a todas essas movimentações, porque quando você tem um cenário de um crescimento menor no mundo, um crescimento menor no Brasil, demanda bastante atenção, né? E quando a gente junta isso com um cenário de juro real alto, né? Nós estamos com uma inflação aí prevista para esse ano bastante pequena, ao redor aí de 3 e poucos por cento, né? Menos de 4%. E então você ter um juro, por exemplo, de 9%, que está sinalizando no final do ano, é um juro real superior a 5%. Então, é realmente muito caro, e isso inibe
investimentos, inibe uma série de coisas que o cidadão comum faz, né? E o empresário também. Então, o cara está pensando em trocar de carro, ele deixa para depois, ele vai reformar a casa, ele deixa para depois, ele vai... Então, uma série de coisas vão sendo postergadas e, com isso, a economia começa a andar de lado e todos nós, cidadãos, perdemos com isso. Pois é. Agora, uma coisa, mudando um pouco de assunto, conversando com produtores aí que têm feito um ótimo trabalho de plantio direto, trabalho muito bem feito, eles têm revelado que a lavoura deles, sofreu aí no Brasil Central, mas com resultados bem melhores do que muita gente. Então, acho que vai ser um ano, 2024, um ano muito importante para consolidar a importância dessas práticas do plantio direto, inventado lá pelo Bartz, pelo Dijkstra, nos anos 70, e creio que será um ano importantíssimo para o movimento de uma fixação da importância dessas práticas agronômicas aí envolvendo o plantio direto. Conversei com 3 ou 4 produtores que me confessaram, faço uma palhada ótima, ando com termômetro na lavoura, e com o termômetro ele vê o calor no solo, o calor em cima da palhada e o calor lá embaixo na proteção da palhada. Então, acho que vai ser também um ano muito significativo para, de vez por todas, não é? Tomarmos para valer as práticas conservacionistas, que não é também uma coisa muito nova, né? Uma coisa que já é antiga, mas talvez seja aí um momento importante para consolidar práticas importantes como essa, viu, Roberto e Marcelo? Ô, Tejon, uma coisa muito interessante dentro dessa linha que você está colocando é que existem empresas hoje que estão estudando os melhores mix de sementes de forrageiras, misturando aí gramíneas com leguminosas para recuperação do solo, para melhoria das condições microbianas do solo, para um verdadeiro padrão de excelência da agricultura regenerativa. Então, isso é uma coisa muito interessante, esse viés que você colocou, e aqui tem um ponto interessante, que é o seguinte: em anos de escassez ou de adversidade, são os anos que mais se desenvolve tecnologia e mais você consegue obter grandes evoluções e saltos de eficiência, né? Você pode ver, depois das grandes guerras aí, vieram vários desenvolvimentos tecnológicos que mudaram o mundo, né? E na agricultura não é diferente. Quando você tem um ano forte de seca ou de excesso de chuvas, então isso traz dor, claro que traz dor, traz prejuízos, traz sofrimento, mas ao mesmo tempo traz a consciência da necessidade de adoção de novas técnicas, novos modelos produtivos para a gente ser mais eficiente. O Marcelo Tejon, sobre esse tema, deixa eu fazer um comentário aqui da mídia internacional. A tese da transformação da economia convencional para a economia verde no mundo inteiro é uma tese que vem ganhando cada vez mais poder, mais dimensão, e governos nos países do mundo todo tomam providências para que a coisa fique realmente mais verde, inclusive na agricultura, ou até principalmente na agricultura. De tal forma, isso tem provocado reações de produtores rurais, sobretudo na Europa, aconteceu já na Holanda, na França e agora também na Alemanha, essa semana aí na Alemanha, em que há uma forte reclamação dos produtores contra ações que estão acontecendo na direção da economia verde, porque ela está tirando resultado, está tendo lucro dos produtores rurais, e estão trabalhando no vermelho, né? Então, isso tem provocado algumas reações importantes por aí afora, e isso é um tema que pode ser que venha nos preocupar também esse ano com uma safra menor e preços menores, renda menor. E aí é preciso tomar muita atenção com esse processo todo que está acontecendo ao redor do mundo. É indiscutível, o Tejon está certo, o Marcelo também, é indiscutível o caminhamento para a descarbonização, isso é necessário, não há dúvida nenhuma a esse respeito, temos que trabalhar por essa questão, mas não às custas só do produtor rural. Então é preciso que haja uma visão sensata, equilibrada, que as coisas não cheguem a uma radicalização
perigosa e com quebradeira no setor rural brasileiro, como está sendo em outros países do mundo. Então, a pressão lá fora é muito grande, viu, Marcelo? Viu, Tejão? Sim. Muito grande. Eu tenho acompanhado isso de perto e estou preocupado. Inclusive as cooperativas agropecuárias, os países envolvidos, preocupadíssimos com esse processo de perda de renda por causa de um programa necessário de descarbonização, mas cujo ônus está por conta do produtor rural dos países do mundo inteirinho. Esse é o grande problema, viu, Tejão e Roberto? Esse ponto que você levantou aí, Roberto, é o grande problema do mundo hoje. Todo mundo chia, todo mundo reclama, todo mundo lamenta, mas na hora de pôr a mão no bolso, ninguém quer pôr, né? Então, nesse quesito aí, a conta tem vindo só para o agricultor e o pecuarista pagar, né? Então, por isso que esse equilíbrio nessas questões é fundamental, porque todo mundo quer isso, todo mundo quer aquilo, mas na hora de pagar, todo mundo some. Diga, Tejão. Diga lá, não, Roberto, aí a gente tem que entrar necessariamente no fundamento de agribusiness, né? Tem que haver uma equação do sistema, do complexo, e cabe ao setor agroindustrial proteger os seus produtores. É o que o Ray Goldberg viu lá em Harvard, que a gente tem falado aqui, o Ney Bittencourt, você. Ou seja, se não houver um sistema agroindustrial, a conta fica nas costas do produtor rural, o que é completamente injusto e não correto. Você mencionou as cooperativas, Roberto. Eu creio que as cooperativas passam a ter um papel muito importante nesse diálogo com as tradings, com as grandes marcas e as grandes corporações, não é? Cooperativas, acho que têm um papel fundamental nessa busca desse diálogo, dessa inteligência, para que a conta não pode cair nas costas só do produtor. É injusto. Totalmente injusto. Tem mais do que isso, João. Você tem toda a razão, é o que a gente defende a vida inteira, mas, adicionalmente, tem, aqui no caso brasileiro, alguns problemas que são específicos nossos e estão incomodando bastante. Tem 3 problemas no finalzinho do ano passado que estão aí chegando para nós. Uma questão do marco temporal das terras indígenas, tem uma posição do Congresso brasileiro, uma posição do Supremo, e agora uma posição do Executivo vetando textos promulgados pelo Congresso, que foram derrubados os vetos, e toda essa discussão volta agora para o Supremo com uma dificuldade de solução. Isso é um tema que pode trazer grande insegurança jurídica ao campo brasileiro, e mais que ao campo, de maneira geral, brasileira. O tema defensivos agrícolas, igualmente, uma questão complicada, um projeto bem feito, foram 20 anos de discussão no Parlamento Brasileiro, finalmente foi aprovado em larga maioria, também foi vetado em parte dele, é preciso que diz a nossa frente parlamentar, que está lutando bravamente, que talvez derrube esses vetos também, mas são questões de caráter político que afetam economicamente e também moral, digamos assim, o setor rural, porque a insegurança jurídica é uma dificuldade muito grande para a gente resolver. A própria questão da desoneração de folha de pagamento também mudou, o Congresso tomou decisão, o governo tomou decisão, o MP no final do ano, então tem confusões aí entre os 3 poderes que precisam ser resolvidas para o bem do país, que acabe esse negócio de polarização política, ideológica, cada um de um lado, e trabalhar todo mundo numa direção harmoniosa para o bem do país, em paz, em harmonia, em tranquilidade. Então, certos temas que são hoje polêmicos precisam de um resultado harmonioso, sob pena de criar uma insegurança jurídica muito séria, que se soma à questão da renda menor desse ano. Então, o cenário é um cenário um pouco nublado, digamos assim, para o agronegócio brasileiro nesse começo de 2024, com expectativa de que as coisas se resolvam rapidamente. O Roberto, uma prova que o cenário é nublado, as cooperativas, as indústrias de produtos biológicos, de defensivos, as revendas de insumos,
estão muito preocupadas com o crescimento da inadimplência. A inadimplência tem avançado a níveis preocupantes, que está tirando o sono de muita gente. Quer dizer, isso tudo que a gente está falando aqui gera situações desfavoráveis para o agricultor, que é o elo da ponta da cadeia ali, e aí a coisa vem vindo num efeito dominó, né? Porque à medida que ele não tem condições de honrar seus compromissos, isso vai na revenda, vai no distribuidor, vai na cooperativa, vai na indústria de insumos, e cria um problema sério para toda a cadeia, né? Então, realmente, o ano começa muito desafiador para todos os elos da cadeia. O Marcelo Tejon, tem um internauta nosso muito ativo, muito frequente, que é o Carlos Eduardo, lá de Lucas do Rio Verde, Carlos Eduardo Almeida, que já até se manifestou no começo do programa aqui agora mesmo. Ele é um produtor rural moderno e preocupado com as questões, e levantou por escrito para nós duas questões interessantes. A primeira delas tem a ver com a questão da nova norma, o Ministério da Agricultura, de que a soja deve ter um nível de umidade no máximo de 13%, né? E isso, ele questiona por que esse problema, na verdade, é uma regra. Aqui nós estávamos de 13% a 14%. O governo vai baixar para 13%, forçando um pouco o pé num ano complicado, onde já é difícil, e baixar a umidade para 13% é bastante complicado. Então, é um tema para a gente discutir, levar ao governo uma possível revisão desse processo aí. Mas não é uma novidade, não é uma coisa inovadora, é uma possibilidade que existia real, de 13% a 14%. Acima disso, é possível que haja que o grão rance, né? Tenha um ranço. Isso preocupa muito as armazenadoras e a própria qualidade da produção final. Mas, de qualquer maneira, é um tema polêmico que deve ser rediscutido com os órgãos públicos. Outra questão que eu quero... Aqui, né, Roberto, só um detalhe. Aqui, até um tempo atrás, aí, sempre foi 14%. À medida que baixa para 13%, significa que o agricultor vai perder 1%, né, de água que vai virar pó, né? E é um custo mais alto, né, Marcelo? Ele perde 1% e paga para isso, né? Então, é uma complicação. Tem que... De novo, é aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Roda e a conta cai lá no agricultor, né? Diga, Roberto, diga. Não, o Carlos Eduardo, ele trata dessa questão da nível de umidade da soja, mas também trata do problema da carne. E ele levanta a ideia, Tejon, já defendemos várias vezes aqui também, de que pecuaristas criem cooperativas para entrar no mercado de maneira bastante competitiva, né? E eu defendo isso há muitos anos, viu, Carlos Eduardo Almeida. Eu defendo há muitos anos isso, e realmente é um tema complexo. Eu sei que no Mato Grosso do Sul, existe um grupo grande de produtores preparando uma cooperativa de produtores de carne para montar um frigorífico também. Eu acho que esse é um tema relevante, deve ser estudado e cada vez com mais vigor. Antigamente, essa coisa não funcionava direito, porque tinha muito negócio sem nota fiscal, e aí a cooperativa não pode trabalhar, a cooperativa não funciona sem nota. Então, tinha problemas. Isso acabou. Hoje está tudo muito regularizado, as empresas são todas elas pessoas jurídicas que operam dentro da legalidade, então tem um espaço para a cooperativa trabalhar de maneira eficientemente. Então, eu concordo com o Carlos Eduardo plenamente. Mas isso é uma coisa que o produtor tem que resolver, não é ação de governo. Se eu quer fazer uma cooperativa, tem que fazer o produtor rural, ele que monta a cooperativa para fazer as coisas funcionarem. E a verdade, o Tejon e eu temos andado bastante pelo Brasil, vendo cooperativa, é impressionante o que as cooperativas estão fazendo na área de grão, na área de café, na área de frutas, é impressionante, o crescimento foi fenomenal. E, de fato, está certo, Carlos Eduardo, a área de pecuária ficou fora disso. Então, está passando a hora de ter cooperativas que tenham frigoríficos também trabalhando dentro do mercado, sem fazer competição predatória, mas dentro das regras do mercado, adequadamente falando.
O Roberto, Roberto, e essas cooperativas... Pode seguir, João. Essas cooperativas, existe ali, perto no Paraná, existe uma, acho que eu saiba, tem uma, duas, acho que no Brasil, no máximo, do setor da pecuária. Essas cooperativas podem criar ali, inclusive, uma indicação de origem, uma coisa de uma carne produzida ali, naquela condição, naquele bioma, etc. Acho que tem uma ótima chance, inclusive, de criar marcas, né? Marcas de origem, a partir da sua própria cooperativa. E apenas aproveitando a questão da umidade, novamente, é um assunto que tem que haver um diálogo com o setor industrial. Sem diálogo com o setor industrial, não temos agronegócio. Temos isolamento. Né? Acho que está na hora, de repente, das lideranças, das entidades representativas dos produtores, terem realmente uma pegada e uma conversa muito mais chegada e muito mais séria, muito mais profunda com os setores agroindustriais, que são aqueles que são os clientes, e com o setor também de geração de tecnologia que antecede o produtor. Né? Acho que está na hora de um rearranjo dessa harmonia, meu caro Roberto. Depois da polarização, que venha a harmonização. Esse ponto colocado pelo Carlos Eduardo é interessante pelo seguinte: se a gente olhar a pecuária de leite, existem várias cooperativas, principalmente aqui em Minas Gerais, bastante dinâmicas. Marcelo, perdão, o nome certo é Celso Eduardo. Eu li errado aqui. Então tá. Perdão, Celso, desculpa a gente então. O Celso Eduardo, ele fez uma colocação interessante. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, na pecuária de leite, existem várias cooperativas que têm um funcionamento fantástico, uma sinergia enorme, onde a junção desses pecuaristas propiciou as plantas de recepção do leite, fabricação de leite em pó, fabricação de leite condensado, doce de leite, iogurte, leite longa-vida, e etc, etc. Então, esse mesmo modelo, ele pode ser praticado na pecuária de corte, né? Fazendo com que a cooperativa tenha seu próprio frigorífico, que ela possa ter cortes especiais para atender nichos de mercado. Então, eu acho que essa roda aí já está redonda, é só pôr a mão na massa, viu, Celso, e puxar esse assunto aí e criar essas cooperativas, porque isso vai ser bom para a região, vai ser bom para o mercado, vai ser bom para o consumidor, bom para o pecuarista, bom para todo mundo. Sem dúvida. Evolução com cooperativismo, fundamento aí para a defesa do produtor rural. Agora, eu sinto que está faltando diálogo entre o setor pós-porteira com o setor do dentro da porteira. Eu acho que esse diálogo ele tem que partir também por uma visão muito mais equilibrada de negócios, negociações, porque, caso contrário, fica sempre essa história. Penalizar o agricultor é um erro. O agricultor tomar para si a responsabilidade é outra coisa que também faz... Você vê uma discussão de meio ambiente. Um estudo feito sobre impactos ambientais, desde as minas de fertilizantes até o porto, o impacto ambiental da fazenda é 20%. 80% do impacto ambiental não está no agricultor. Então, esse assunto está mal posto, está mal colocado, está mal conduzido. É necessário um diálogo efetivamente sério entre o setor pós-porteira com o dentro da porteira. Caso contrário, fica botando culpa em produtor. E o produtor acaba pegando, vestindo a camisa e sai brigando. E passa para a sociedade que é ele o responsável. Um problema sério de comunicação, viu, Roberto e Marcelo? Eu acho que está na hora das nossas lideranças do setor. Vamos chamar os presidentes, os CEOs das corporações, a nível internacional, para uma conversa sobre este assunto de querer botar nas costas do produtor, aspecto como esse aí que você acabou de colocar do nosso internauta, passar para o produtor a responsa da umidade. Daqui a pouco, Tejon, até se não girar no ponto de venda, se a mercadoria não girar no consumidor final, culpa do agricultor. Até isso, daqui a pouco vai acontecer. Tejon, a grande questão é que a gente teve, depois da pandemia, durante a pandemia e o pós-pandemia e a guerra do leste europeu, uma série de anormalidades que criou
dentro do agro, um ciclo de abundância muito grande, porque os preços ficaram muito altos e de uma certa forma, exceto algumas exceções, quando você tem um ciclo de abundância muito grande, todo mundo prospera, os bons, os ótimos, os mais ou menos, os pouco produtivos, todo mundo prospera. Agora, nós vamos entrar numa nova era, uma era de normalidade de preços de níveis históricos, onde vai ser necessário eficiência de gestão, controle de custos, planejamento estratégico, vai ser necessário planejamento comercial, e tudo isso vai exigir de todos nós, líderes e gestores do agronegócio, mais eficiência, né? Então, esse é o lado bom de você entrar num ciclo com um pouco mais de escassez, quer dizer, então, isso não é de todo ruim, porque isso vai exigir de nós que a gente converse entre os elos da cadeia, que os agricultores, os pecuaristas conversem com a agroindústria, converse com a trade, com a cooperativa, com a revenda, com a indústria de máquinas, com a indústria de implementos, a indústria de defensivos, de biológicos, de sementes. Ou seja, nós precisamos ser eficientes na administração dos nossos negócios. E nós não vamos ter o ciclo de abundância que a gente teve nos últimos anos mais. Então, nós vamos precisar de excelência em gestão, e para isso nós temos que começar a nos mexer, né? E isso é o lado bom dessa história, porque ao melhorar nossa eficiência em gestão, nós estamos garantindo a perpetuidade do nosso negócio. O Ricardo Rezende colocou aí uma observação, se puder voltar, por favor. Ricardo Rezende, o diálogo entre as entidades e o produtor em si é pouco ou nulo. As diretorias estão muito fechadas em si, impressão que ele tem. Quer dizer, e ele está certo. Ele está certo. Se isso aí puder ser generalizado, eu tenho muito cuidado com generalização, mas se isso que o Ricardo coloca puder ser generalizado, Marcelo, você está concordando, não sei, Roberto, se dentro do setor o diálogo não está rolando, então imagina a gente querer sentar com o setor pós-porteiro, né? Então, acho que talvez a principal coisa, quero usar aqui, aliás, Roberto, parabéns pela tua entrevista, aliás, vai ter um livro teu sendo lançado aqui na Fiesp, dia 10 de janeiro, se não estiver enganado, às 18 horas da tarde, aqui em São Paulo, livro do Roberto. 5 de fevereiro. 5 de fevereiro. Desculpe. 5 de fevereiro, é isso? 5 de fevereiro o livro, Roberto, é isso? Está certo? Isso. O livro não é meu, o livro é do Ricardo Viveiros. Mas tem um, mas não é. É um livro que trata aí de uma história fantástica que você vê. Você fala, o agro é sinônimo de paz. E para ter paz, você tem que ter muito diálogo, muita conversa, muita negociação, falar com os diferentes, tem que falar com os diferentes. Então, isso que o nosso internauta colocou, se for generalizável, deixo aqui com vocês todos essa minha pergunta. É possível, podemos generalizar o que o Ricardo nos colocou aqui? Se sim, está na hora da gente rever como é que nós estamos conversando dentro do setor para que a gente possa conversar para fora do setor. Caso contrário, fica aí o elo mais frágil, Roberto, Marcelo, nossos internautas. O elo mais frágil do agribusiness, do agronegócio, é o produtor rural. É o elo mais frágil, não é fraco, frágil. Fragilidade, com tudo, as incertezas, tudo. Portanto, ele tem que ser protegido e preservado, sim. E aí, como é que... Ao invés de esperar para o governo, eu creio que as cadeias produtivas têm que sentar e conversar, Roberto e Marcelo. Por que é tão difícil as cadeias produtivas sentarem e conversarem? Tejon, se a gente criar, assim, eu vou dar a minha percepção, se a gente criar uma escala de diálogo de 0 a 100 e olhar a integração dos elos da cadeia, eu diria para você que nós estamos num número entre 25 e 30. De um ideal de 100.
Então, é o seguinte, falta muito diálogo dentro do setor, falta sim. É claro que tem algumas cadeias, algumas exceções, claro que existem, né? Mas falta diálogo. Quanto mais diálogo tiver, mais será melhor para todos nós. Isso é igual ao casamento, a família. Quanto mais diálogo entre o marido e a mulher, entre os pais e os filhos, as famílias se entendem com o diálogo, né? E no mundo dos negócios não é diferente. Quando há diálogo, cada um externa suas angústias, suas inquietudes, seus problemas, vai se aparando as arestas e vai se encontrando as soluções. Marcelo, uma coisa que me angustia, e às vezes eu fico meio irritado, Roberto e Marcelo, fundamento do agribusiness, do velho Ray Goldberg lá em Harvard anos 50. É um sistema que tem que conversar, que tem que dialogar, antes, dentro, pós-porteira. Expressões que foram criadas aí por Roberto, pelo Ney Bittencourt, ou seja, antes, dentro e pós. Se não houver esse diálogo, você não tem agronegócio. Você tem elos isolados. O diálogo é parcial, Tejon. Ele não é integrado como foi previsto. Não está integrado. E se, na tua visão, Marcelo, a tua visão de um expert, dá de 0 a 100, tu está dando a nota 25, é porque realmente nós estamos precisando ver se tomamos jeito para reunir cadeia produtiva e discutir cadeia produtiva. Tá certo? O pessoal, Roberto, você domina muito o setor, do setor de cana-de-açúcar e de etanol, fizeram o RenovaBio. RenovaBio considera uma experiência interessante nesse caminho, tá certo, Roberto? Será que nós não tínhamos que ter um RenovaBio das 20 principais cadeias produtivas brasileiras? É esse o caminho, Roberto? O que você acha? Tejon, essa é uma discussão antiga, que a gente tem tido há muitos anos já. Eu mesmo tratei essa questão antes de ser ministro, depois, durante de ser ministro, a ideia de reorganização das cadeias produtivas. Tem uma questão aí que é curiosa. Em época de vacas gordas, cada um se vira sozinho, né? Então, nas crises, a união é mais articulada, porque todo mundo se junta para se defender. E aí a gente cai num tema que é bastante tratado aqui entre nós mesmos, que é o tema da educação. O que falta mesmo é uma visão educada de cadeia produtiva, uma visão integrada de cadeia produtiva e que o papel de cada um seja respeitado pelo conjunto. E isso é difícil, porque não temos essa educação consolidada no Brasil. Mas, em tempos difíceis, a gente costuma melhorar muito. Aliás, eu quero voltar ao tema do Celso Eduardo, da cooperativa de frigorífico. Celso, esse negócio de cooperativa, para mim, é uma coisa fundamental na vida. Eu sou cooperativista desde menino, fui presidente da Aliança Mundial de Cooperativas, da OCB, enfim, andei pelo mundo inteirinho vendo cooperativas e aprendi uma coisa interessante, e que é o seguinte, com a economia globalizada, o que existe é uma redução da margem por unidade de produto, de modo que o lucro do produtor acaba sendo derivado da escala. Se ele tiver escala, não tem lucro, porque a margem por unidade é muito pequena. Ora, o pequeno produtor, por definição, não tem escala, porque ele é pequeno, então ele nunca vai ter escala. A tendência é que ele seja sacrificado, seja comido pelo mercado. E aí é que a cooperativa tem um papel relevante. A cooperativa faz a escala no conjunto dos produtores. Não só a escala, mas tecnologia, agregação de valor e tudo mais. Então, é muito importante considerar esse fato. O cooperativismo tem um papel central para pequenos produtores. Eu diria que o papel é único. Sem cooperativo, o pequeno produtor está condenado. Isso está provado no mundo inteiro, não temos que ficar inventando história, aqui no Brasil também. O problema na pecuária é que tem muito grande produtor, muito independente, muito livre, muito autossuficiente. Então, falta uma compreensão da cooperativa como uma ação conjunta que integre pequenos, médios e grandes na mesma missão, como aconteceu com os cooperativas de grãos no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em Goiás, com um sucesso enorme em vários estados do Brasil, né? Então, o que falta é essa visão, que eu diria, é uma falta de educação. Coletiva.
coletiva e integrada. Falta visão coletiva e integrada. Nós, brasileiros, somos individualistas, nós latinos, né? Somos individualistas. É isso. Que é uma questão de educação, né, Marcelo? Questão de educação. Nós temos que ter essa formação mais rigorosa, mais forte. Nossas entidades, eu concordo muito com o que foi colocado aqui, elas precisam trabalhar esse sentimento de integração, de articulação, de pertenência, como diz o espanhol, de participação, pertencimento. Eu sou de uma cooperativa, eu sou o dono daquela cooperativa. E ela é minha. Eu sou dono e sou mutuário dela. Então, é uma questão de educação, de sentimento consagrado na direção da União. Isso é uma coisa que falta para nós aqui. A Letícia, por exemplo, está lutando hoje enormemente, ela nem está no programa hoje, porque está lutando lá com relação ao CONAI, esse Conselho da Conferência Nacional da Educação, que está pensando num plano de educação, que não olha para a educação nesse sentido formal, de formar técnico, de formar gente capacitada para tocar o país. Olha, uma coisa meio ideológica. Então, nós precisamos ter, antes de mais nada, muita educação. Agora, é essencial, Celso, que essa coisa aconteça com liderança. Cooperativa, para ter sucesso, tem três condições básicas. A primeira é que ela seja necessária. Quem vai compor uma cooperativa tem que achar que sem ela não tem chance. Então, ela tem que ser sentida como uma necessidade. A segunda é uma empresa. É uma empresa com visão social, com princípios universais, mas é uma empresa. Portanto, ela tem que ter resultado positivo. Portanto, ela tem que ser viável economicamente. Então, ter viabilidade econômica. Não pode ser uma questão romântica, não é um sonho. Tem que ser viável economicamente. E terceiro, tem que liderança para conduzir o processo. Essas três condições são essenciais para a cooperativa ter sucesso e avançar adequadamente. Então, eu diria para você, Celso, junta o teu povo aí. Lucas é um município maravilhoso, com gente extraordinária. Junta esse povo, monta uma cooperativa. Se precisar, eu vou lá ajudar vocês a montar o projeto institucional, a viabilidade econômica, porque é empresa. A cooperativa tem que competir no mercado, como empresa. Claro, com valores e princípios diferentes do sistema capitalista. Mas é uma empresa também. Portanto, tem que ser viável economicamente. Então, eu estou à disposição para essa coisa avançar por aí. Eu queria adicionar um ponto aí que nós estávamos conversando sobre essa dificuldade de ter visão integrada e olhar a cadeia como um todo. Isso fica muito claro lá dentro da ABAG, que é a instituição do agro que foi criada para integrar todas as cadeias, né? E quando, desde o começo lá da época do Ney, depois do Roberto, do seu Luiz Garcia, na época que eu acompanhava de perto, você vê claramente o elo da cadeia X. Se ele resolver o problema dele, para ele estar resolvido, ele não vai lá, né? Então, nós precisamos mudar essa cultura. E aí foi dito aqui no programa que quando vem a diversidade, as pessoas se unem mais, né? Então, quem sabe esses ventos adversos aí não possam ajudar a nossa cadeia a ser mais integrada, que a gente possa pensar mais no coletivo e que a gente possa, de uma certa forma, ter uma comunicação mais eficaz dentro dos diferentes elos da cadeia e, com isso, a gente criar um equilíbrio, porque lá no conceito de cadeia integrada, né, fala que a cadeia é tão competitiva quanto o seu elo mais fraco, né? Perfeito. Então, vamos pensar assim, a gente faz uma cadeia com elos de aço enormes, e um dos elos é de barbante. A hora que esticar a corrente, é aquele elo de barbante que vai definir a força da cadeia, mas até todo mundo entender isso e praticar isso, vai um queijo e uma rapadura. E Marcelo, exemplos de cadeias que, pegando os 25, 30 que você dá como positivos aí. Pessoal do algodão, depois daquela mega crise que o algodão quase acabou, tá certo? Se reorganizou numa visão muito inteligente e moderna de uma busca de uma estrutura de visão de cadeia, conversando com a indústria da tecelagem, indústria da fiação, mercado internacional, colocando... Fizeram rastreabilidade, né? Fizeram práticas sociais, ambientais, enfim, fizeram um tremendo trabalho, pessoal do algodão. É um exemplo muito interessante.
Onde eu também vejo uma boa tomar conta positivamente do produtor é no pessoal de fumo. Souza Cruz, British American Tobacco, eles têm um cuidado imenso com as famílias agrícolas. Por quê? Porque é muito importante para eles, sob o ponto de vista de toda a imagem que esse setor precisa cuidar e olhar. Então, se nós olharmos algumas cadeias produtivas, algumas integrações... O frango é assim... Onde tem cooperativa, né? Onde tem as cooperativas, com suíno, com frango, ou seja, a gente consegue enxergar setores onde existe uma administração que procura ser inteligente dos elos da cadeia produtiva. E é isso que nós teríamos que generalizar para o Brasil. É possível fazer em todas as cadeias produtivas isso. Agora, precisa ter uma vontade, né? Como o Roberto colocou. Tem que ter aí uns guerreiros, uns heróis, que vão ficar andando atrás disso aí e não vão desistir nunca, né? Perfeito, amigos. Estamos chegando já no final do programa, Tejon, e eu gostaria de dizer para os amigos que estamos muito felizes com a presença de vocês aqui. Quem gostou do nosso bate-papo aqui, coloca um like, compartilhe com seus amigos, ajude o nosso programa a cumprir esse objetivo maior, que é integrar o público urbano, o público do agro, e fazer com que o nosso agronegócio seja cada vez mais eficiente, mais competitivo e rentável. Então, para a gente fechar aqui, vamos fazer nossa rodada tradicional, começando com você, Roberto. Vamos lá, Marcelo. Bom, já tratamos bastante aqui ao longo do programa das nuvens no horizonte do agro brasileiro para 2024. No entanto, eu sempre acho que quando as coisas ficam difíceis, é que a gente se organiza e monta estratégia adequada. Por exemplo, Marcelo, a questão da COP28, vis-à-vis da COP30, que será realizada em Belém do Pará no ano que vem, né? A COP28 terminou com um importante chamamento para o mundo, que é a mudança da matriz energética, buscando uma ampliação no mundo inteiro da dependência de produtos renováveis e não fósseis. Nesse sentido, o Brasil, então, é um exemplo extraordinário que pode ser mostrado para o mundo cada vez mais. Então, eu quero fazer uma proposta aqui, viu, Marcelo? Estou estudando esse negócio lá na GV, pegando o tema do Tejon. A Amazônia, hoje, é uma região que tem uma área enorme de pastagem degradada, que pode ser transformada em milho e soja, 2 culturas por ano, e transformar aquela gigantesca região na mina mundial de agroenergia, de biocombustíveis e de uma pecuária de corte progressista e saudável, a partir do DDG. Incluindo na integração à lavoura-pecuária também a floresta, que é o óleo de palma, o dendê, como uma árvore a ser cultivada na integração da pecuária, incorporando pequenos produtores diretamente na plantação do dendê. Então, eu estou estudando um projeto agora, Marcelo, que é esse: aproveitar a COP30 e mostrar que a Amazônia, que é tão condenada lá fora por desinformação, por informação errada, transformar a Amazônia na grande pilha mundial da agroenergia. Vamos pensar nisso e olhar sempre para frente de maneira positiva. É isso aí, Roberto. Obrigado, amigo. Tejon. Bom, eu quero aqui convidar todo mundo para o dia 5 de fevereiro, na Fiesp São Paulo, lançamento do livro Semeador. Essa é a minha mensagem de final de encontro aqui, porque, olha, seres humanos que transformam o mundo são poucos. São aqueles que enxergam antes. E eu tenho um prazer muito grande de estar aqui nesse encontro com o Marcelo Prado, os nossos amigos que hoje aqui não estão, e com o Roberto Rodrigues. Portanto, olhar e prestar atenção desses seres humanos que abrem os caminhos é a única coisa que nós podemos decidir hoje com relação à nossa vida no futuro. Então, 5 de fevereiro, Fiesp, o semeador. Parabéns, Roberto. Vamos estar lá. Obrigado, Tejon. Roberto é nossa inspiração, né, Tejon? É o nosso grande guru aqui.
Amigos, eu queria primeiro dizer que estou muito feliz de reencontrá-los aqui no programa. Já estava com saudade do nosso programa, então é muito prazeroso para mim esses encontros nossos de segunda-feira. Queria agradecer os nossos internautas aí, que estão sempre nos prestigiando. E a minha mensagem final está muito ligada a quando você tem um cenário relativamente desfavorável, ele dá uma oportunidade para nós evoluirmos em muitas questões, principalmente na estratégia, na gestão e no planejamento. Então, o momento vai exigir de todos os elos da cadeia do agro que possam ser melhores planejadores, melhores estrategistas e melhores gestores. Coloquem isso como prioridade em 2024, persigam a excelência em gestão, tenham um bom planejamento, controle custos, motive sua equipe, capacite sua equipe, tenha uma boa estratégia comercial, faça controles, cuide das finanças, gerencie o orçamento, o fluxo de caixa, porque se você fizer tudo isso junto, você vai ver que é possível ser rentável, ser competitivo e ser eficiente. Obrigado a todos, um prazer a retomada do nosso programa e a gente se vê novamente na próxima segunda-feira com mais uma Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos, saúde e boa semana.